Sempre com o professor Matheus Paranhos. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Estamos aqui de volta. Ok. Professor, vamos abordar essa questão da gripe aviária, porque isso tem muito a ver com bem-estar animal e também com aquele conceito, né, do One Welfare, que é um bem-estar único, que é interconexões entre bem-estar animal, humano e meio ambiente. Nós não tivemos a gripe aviária nos nossos criatórios por aqui. O Brasil está isento disso até agora. Praticamente o mundo todo teve gripe aviária. As condições de sanidade aqui são boas e a Associação Brasileira de Proteína Animal ela tem tido cuidados e tem sempre recomendado os maiores cuidados aí para os criadores. Mas a verdade é que agora bateu na nossa porta, né? Aqui na Argentina. São casos não confirmados, foram suspeitas que não foram confirmadas, mas onde há fumaça, há fogo, né? E a BPA já recomendou, inclusive, um cuidado maior, principalmente nas áreas de fronteira com a Argentina, nos criatórios que estão no Rio Grande do Sul. É um momento preocupante, não, professor? Já que nós temos aí na produção de aves e ovos uma das riquezas da nossa agropecuária, né? Nós somos aí maiores exportadores de aves e já se fala, inclusive, em falta de ovos nos Estados Unidos, o que pode aumentar a demanda para as exportações, o Brasil é um bom produtor, e também de aves para consumo. Então, isso pode acabar encarecendo também essas duas fontes de proteína animal, que são aves e ovos, para o consumidor brasileiro. O que você tem a dizer sobre isso, professor, e essa conexão One Welfare? Otavinho, realmente é muito sério essa situação, é um vírus. A propagação de vírus é muito complicada. Existe trânsito de aves silvestres que não sabe onde é a fronteira e não tem nem como barrar, além do próprio movimentação de humanos, né? Hoje, viagens internacionais são muito frequentes. O problema é grave. Você trouxe bem o conceito de One Welfare, muitas vezes traduzido como bem-estar único, mas o melhor seria um bem-estar. Vou te falar por quê. Tem um slogan aí que é um planeta, uma saúde, um bem-estar. Ou seja, nós que vivemos nesse planeta, seres humanos, animais e inclusive plantas, estamos sujeitos a todos os desafios que esse ambiente traz. Inclusive, nós também desafiamos o ambiente. Então, o conceito de um bem-estar, ele coloca essa perspectiva, né, da interação entre o bem-estar humano e animal e a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado. Qualquer desvio nessas três condições pode, ou tem uma alta probabilidade de interferir na outra. Quer dizer, um problema de saúde das aves pode interferir na nossa saúde e também pode impactar o meio ambiente. Aí você deve estar pensando aí, como é que impacta o meio ambiente? Vamos lembrar do que aconteceu na China com a peste suína. Eles tiveram que abater centenas de milhares de animais para que essa doença não se alastrasse mais do que já tinha. Professor Matheus, quase metade do rebanho suíno, praticamente metade do rebanho suíno foi abatido por conta da peste suína africana e o Brasil tornou-se maior ainda, mas um grande exportador de carne suína para a China por conta dessa questão. Né? Desse desastre, na verdade. Desastre. Então, mas aí o que eles fizeram com esses animais abatidos? Enterraram. Isso pode ter um impacto ambiental terrível, né, nas águas subterrâneas, no próprio solo. O vírus não desaparece enterrando, entendeu? Então, tem uma preocupação grande com a questão de poluição. A mesma coisa, o abate de aves. O que você vai fazer com essas aves também? Com certeza vão ser milhares de aves. Um galpão tem milhares de aves. Então, se queima, tem uma poluição do ar. Se enterra, tem um risco de poluir a água e o solo. Então, é muito complicado. E, obviamente, o bem-estar de todos está prejudicado, né? Com certeza, ou pelo menos tem um risco, um alto risco de estar prejudicado. E a propagação de vírus ela é muito rápida, né? E às vezes decorrente até de hábitos alimentares ou costumes que não são bem-vindos à sociedade. A própria Covid que tivemos agora, que não se sabe a origem até agora,
mas que diz que poderia ter vindo aí de um hábito errado de alimentação dos chineses com morcegos e outros animais silvestres. A própria AIDS, né, que veio da África, e tantas outras doenças, elas estão ligadas também a hábitos alimentares ou costumes regionais que não são adequados. Mas é verdade, quando você abate milhões de aves, ou de bovinos, ou de suínos, você tem que fazer alguma coisa com eles e acaba mexendo com o meio ambiente, como foi dito, né? É por isso que o conceito de uma saúde, que até foi proposto antes que o conceito de um bem-estar, os dois são... Saúde é um elemento importante do bem-estar, mas quando eu considero a saúde em particular, ou o bem-estar integrando a saúde e outras questões que são relevantes para definir o bem-estar de um animal, a nutrição, o ambiente onde ele está, as interações dele com nós, com os seres humanos e com outros animais, a gente vê que é super importante tudo isso. Agora, uma coisa, Tavinho, que tem que ficar bem marcado, a proximidade com os animais, independente se você vai comer ele ou não, aumenta o risco, né? Então, é clássico, tem estudos aí mostrando que, por exemplo, históricos até, que o domínio dos europeus quando chegaram aqui na América com as populações que viviam aqui, astecas, incas, etc., uma das armas, vamos chamar assim, que deu vantagem para essa ocupação europeia foi os vírus que eles traziam junto. Aqui não existia gripe. Eu trago o vírus da gripe, enfraqueço uma população local e ela vai lutar como, entendeu? Ela acaba perdendo a luta. E aí tem vários outros, né? Outros agentes infecciosos que foram adquiridos ao longo dos séculos e nós ficamos resistentes a eles, ou talvez não absolutamente resistentes, mas não nos levam à morte. Mas se uma população que não tem resistência nenhuma sofre um impacto enorme, que gera, além de sofrimento, obviamente, também muitas mortes. E a gente sabe que a imunidade dos seres humanos ela é adquirida através de contágio, né? Vamos lembrar quanto a peste negra transmitida pelas pulgas matou aí na Idade Média, até que se soubesse do que era, né? E foi bem lembrado, os astecas foram dizimados, não foram por armas. Os astecas foram dizimados principalmente pelo vírus da gripe, que não existia no continente americano, e os europeus trouxeram. E os europeus já tinham tido muitas e muitas gripes. O vírus da gripe é mutante, só que qualquer um que chegasse numa população imune, totalmente sem contato com o vírus, o sujeito morre, né? Nós tivemos isso aqui também, já com várias tribos indígenas aqui no Brasil, né, que estavam lá em seu habitat natural, fora do contato. Quando o homem chegou, acabaram sendo contaminados e até morreram por coisas simples, que nós curamos ou tratamos com analgésico. Não curamos porque a gripe passa. Você trata os sintomas da gripe, a não ser que sejam alguns casos exacerbados e com complicações. Minimiza os sintomas, na verdade, mas olha, veja só, a gente é recente, né, falar de gripe aviária, gripe suína, querendo atribuir essa condição aos animais, mas nós somos susceptíveis a ela, e esse agente infectante, o vírus aí, ele não se limita à população de suínos e aves, acaba também influenciando a nós. Então, a preocupação aí que você trouxe de redução, óbvio, sofrimento dos animais, abate de animais, prejuízos econômicos, mas também tem o risco de transmitir para humanos, né? H1N1, H1N2, todos esses vírus que foram identificados aí ultimamente, trouxe essa perspectiva de uma forma muito mais clara. Porque as pessoas às vezes se esquecem da condição do vírus. O vírus mata. Não, o vírus não mata, o vírus quer sobreviver. Ele é um ser vivo que quer encontrar o melhor caminho para a sua multiplicação. Agora, só que nesse processo mutante que ele tem, ele às vezes se transforma num meio contaminante do ser humano, que o senhor citou bem, H1N1, H2, e vai, né? E aí ele chega para o ser humano de uma forma que o ser humano desconhece. É só ver o que aconteceu com a Covid-19, que a Covid não matou ninguém. As causas a Covid atingiu pontos vitais das pessoas, vulneráveis,
na tentativa de sobrevivência do vírus e se multiplicar e continuar mutante. E aí, você é vulnerável, você tem pressão alta, você tem arritmia cardíaca, você tem insuficiência respiratória, você tem um problema que você desconhece, o vírus vai lá e é lá que ele, entendeu? Ataca e se multiplica mais fácil. Agora, vamos fazer uma reflexão. O sistema de produção intensivo é uma bomba relógio para isso. Sem dúvida. Se entra num galpão e ali você tem 10, 20, 30 galpões muito próximos um do outro, há uma dificuldade enorme de controle, entendeu? Foi o que aconteceu na China com a peste suína. Uhum. Então, a gente acaba criando situações que aumentam o risco da disseminação da doença. Todo sistema intensivo ele é vulnerável, né? A própria monocultura, quando você tira habitats naturais ou áreas de floresta, você está proporcionando que apareçam sobreviventes que depois podem ficar fora de controle, né? Fungos, bactérias, vírus, que antes estavam dentro do habitat natural, tinham seus predadores e aí eram controlados naturalmente. Quando você faz uma monocultura, você acaba eliminando os predadores de determinadas coisas. E aí eles encontram um caminho para se multiplicar. Mas também, nós estamos filosofando hoje aqui, hein, professor? Mas também, se mesmo com a produção intensiva na agricultura e na pecuária, para a produção de proteína animal e proteína vegetal, a gente já tem problemas aí com a fome no mundo. Como é que a gente ia fazer se não tivesse modelos intensivos de produção, professor? Com esse mundo de... Esse é um dilema muito sério para onde nós vamos, né? Porque é aquela velha história, se ficar a onça come, se correr o bicho pega. Então, é complexo, é bem complexo. Mas você trouxe um ponto importante aí, né? O importante é entender essas relações e tentar minimizar o risco através do entendimento das relações. Já existem estratégias para isso. Uhum. Na agricultura, por exemplo, tem muita gente trabalhando com bordaduras de mata, isolando áreas de cultivo com áreas de vegetação natural de uma outra área de cultivo. Sim. Você preserva ali a população de predadores, como você falou, ou também desvia o foco do agente que está causando problema de saúde na planta, por exemplo, por uma planta que não é aquela comercial. Aí também tem todo trabalho de genética de resistência. Então tem caminhos para encontrar essa solução, mas a gente às vezes pega o caminho mais fácil e acaba cometendo equívocos. Na verdade, colocando a gente numa situação de grande vulnerabilidade. Né? Eu não diria nem que às vezes a gente pega o caminho mais fácil. Na verdade, a gente está buscando uma solução com isso que aparentemente seria um caminho mais fácil para saciar a fome da humanidade, mas aí você acaba criando um outro problema que você tem que resolver. Então, eu acho que o problema é o modelo de civilização que nós inventamos, de multiplicação cada vez maior de seres humanos e de multiplicação cada vez maior de alimentos em série para XYZ seres humanos. Você tocou num ponto aí que pode ser objeto de uma conversa aí numa próxima quinta-feira ou alguma quinta-feira. A gente cria problema e depois busca solução para o problema. Na verdade, essa é uma estratégia até comercial, entendeu? Tem um interesse econômico nisso aí. Professor, o senhor não vai dizer com toda a sabedoria para mim que os laboratórios ganharam verdadeiras fortunas com as vacinas contra a Covid-19. Só para começar, vai. A solução do problema vai ser vendida. Então, isso é complexo. É intencional? Se for intencional, é muito ruim. É algo péssimo. Eu já vi muito filme e muita série de TV que trata exatamente sobre esse ponto de vista. A vassoura de bruxa foi implantada no cacau brasileiro por acidente ou foi de propósito? Né? O bicudo foi implantado no algodão por acaso? É uma praga quarentenária ou foi de propósito? Não sei, sempre resta essa dúvida. Né? Porque onde tem um ser humano, a gente pode pensar de tudo. A gente não quer pensar. Mas tem o sujeito
para fazer besteira, né? Sempre tem. É verdade. E essa questão da fome tem que ter em conta também que, na verdade, a gente tem um problema de distribuição de alimentos, né? É, Eu acho que o melhor exemplo está acontecendo hoje lá em Roraima com os Yanomamis, né? exatamente. Exatamente. Comida tem, só que não chega. Por que não chega? Né? Pois é. Tem alimento demais, para alimentar mais que a população do mundo, inclusive, mas não chega. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes com algumas pessoas aqui em entrevistas e tal, sobre essa questão da segurança alimentar, da fome no mundo. Comida tem, para alimentar a população do mundo inteiro, mas não chega, por interesses políticos, não sei o quê, PPP, econômicos, etc, etc. Então, aí é um problema sério que está fora do nosso alcance, professor. Mas, de qualquer forma, é preciso estar atento, porque nós somos um ser vivo também, e como todo ser vivo, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, todos esses problemas que acontecem com aves, suínos, bovinos, e que isso pode se multiplicar ou se modificar e acabar vindo para a gente também. Então, fomos longe hoje, hein, professor? Foi bom, hein? Foi bom. Gostei. Eu gosto dessas discussões. Eu gosto. Contrapontos. Eu acho muito legal isso. Muito legal. Nós vamos deixar uma mensagem final aí, né? Nós não podemos separar o ambiente da nossa realidade, a realidade humana e da realidade dos animais. Está tudo integrado, entendeu? Então, está tudo junto. Esse conceito de um bem-estar, uma saúde, vale a pena ser levado a sério. Com certeza, professor Matheus Paranhos. Muito boa a nossa conversa de hoje. Aliás, todas são. Então, tem outra na próxima quinta-feira. Bom final de semana, já e boa semana. Tudo de bom. Abraço.